Magia. A magia, dia 24. A varinha de condão. Bom dia. A varinha de condão. Quem quiser escrever pra mim, bom dia. Estamos ao vivo com a magia dia 24, hein? Coisa linda quem chegou até aqui. Quem chegou, quem tá aqui todo dia desde o dia 24, deixa eu falar com vocês que estão aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. A magia está dando muitos frutos. Vocês não têm ideia das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, vocês sabem o que está acontecendo aí na vida de vocês, né? Mas o tanto de gente que tem assistido as gravações e que tem conversado comigo, que tem estado comigo nos bastidores, contando histórias. Pessoas que eu nem sabia que tinham feito a magia, as outras magias e que, assim, gente que mudaram a vida. Que mudaram a vida. Não sei se ela vai estar aí. Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa que veio através da magia, que está na segunda magia, porque ela quer participar da imersão, né? Ela vai agora participar da imersão, que eu vou dar lá em Búzios essa semana, de quinta a sábado. E aí ela vai participar. Ela veio através da magia, olha só. Ela fez a primeira magia, ela fez grandes mudanças na vida dela. Agora ela tá fazendo a segunda magia. E fazendo também grandes transformações. Então, tanta coisa acontece fora do que parece, né? E isso é um aprendizado também pra gente, em todos os sentidos. Pra vocês também, né? Por isso que eu conto essas histórias. Eu não tô só contando a fofoca. Eu não tô só contando a fofoca aqui, não. Parece que eu tô só contando a fofoca, mas não. Tô contando porque as coisas estão acontecendo mesmo quando parece que não estão acontecendo. Já pensou se eu ficasse assim, nossa, eu tô aqui todo dia acordando, fazer a magia, aí, sei lá, tem 5 pessoas agora, tem 10, tem 20... Teve um dia no feriado que por um tempo tinha só uma. Depois que vocês entraram, aí depois ficou com 10, 12, sei lá, um dia aí do feriado, não lembro que dia. Então, olha só. Nem sempre o que a gente tá vendo é o que tá acontecendo, tá? Isso é uma lição muito importante. Que quando a gente vai conhecendo as leis universais, a gente voltar aqui pra minha presença, olhando pra vocês, porque eu tava aqui resolvendo uma coisa que tava aqui na mesa. Então, assim, muitas vezes, já falei isso pra vocês, inclusive esse foi um dos áudios que eu mandei lá quando eu tava viajando, lembra? Esse foi um dos áudios, né, que eu gravei falando de calma. Às vezes a coisa tá embaixo da terra, não está se mexendo e a gente acha que nada está acontecendo, né? Mas está acontecendo. Então, nesse caso dessa história que eu tô contando, né? Eu botei uma intenção assim, gente, eu preciso falar um pouco, né? Eu percebi, eu preciso trazer consciência para mais pessoas. Falar para mais pessoas, né? Tô fazendo o meu trabalho aqui todos os dias, mas, poxa, eu podia ajudar mais pessoas, né? Com esse mesmo conteúdo que eu tô entregando para uma pessoa em mentoria. Deixa eu abrir lá meu Instagram, como eu já fiz centenas de vezes ao longo do tempo que eu tô aqui. E entregar esse conteúdo para mais pessoas, através de uma live. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Aliás, dê coraçõezinhos para mostrar para mais pessoas e envie essa live para outras pessoas, por favor. A gente engajar um pouquinho aqui, para aparecer para mais gente. E aí, eu botei essa intenção. Imagina se dentro da minha intenção eu começo a dar significado para as coisas, né? Falar, nossa, que nem isso que eu falei agora. Começar a fazer julgamentos. Que tipo de julgamento? Não está dando certo. Poxa, eu tô acordando aqui, não.
né? Essa lamentação que o ego adora. Bom dia. Essa lamentação que o ego adora, né, gente? Essas mentiras. Nem tudo que está acontecendo está visível. Embora o visível seja um efeito de que as coisas estão acontecendo, né, dentro da gente, sim, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo que a gente não fica sabendo. Então, dentro dessa minha intenção, dentro dessa semente que eu plantei desse desejo, cara, eu preciso falar para mais pessoas, né? Preciso voltar a fazer mais conteúdo no Instagram, porque eu ajudo mais pessoas dessa forma, as pessoas que não estão no momento investindo ou que ainda não conhecem meu trabalho, enfim, ajudar, né? A intenção mesmo de falar para mais pessoas, ensinar coisas, né? Ensinar esse conteúdo que me ajuda e ajuda minhas alunas, meus clientes e tal. Então, por que não? E aí eu poderia fazer esse julgamento, né? De não estar dando certo. Mas olha lá, ó, a Sandra falou. Eu estou a espalhar a magia do amor cá em Portugal. Todos os dias falo da minha experiência contigo, Ana. Vocês percebem? O tanto de coisa que pode estar acontecendo no planeta através da Sandra. Todos os dias, a gente está no 24º dia. Todos os dias estou falando da magia. Quantas pessoas, vamos supor que ela fale com uma pessoa por dia, então ela falou com 24 pessoas. E essas 24 pessoas, se elas fizeram uma mudança dentro de si, e se elas tomaram uma decisão diferente, se elas trataram alguém melhor, e se elas perdoaram alguém? E se cada uma delas fez um pequeno movimento, a partir desse movimento que a Sandra está fazendo, e a partir do movimento que eu escolhi fazer? Entenderam? Como é que nem tudo é visível? Que as coisas estão muitas vezes acontecendo, e aí a gente está falando de um movimento, assim, mas nas coisas que a gente planta, no nosso trabalho, nas nossas intenções de relacionamento, que ontem deu pano pra manga essa história da gente falar de relacionamento, meu Deus do céu, né? Muito bom, muita gente veio falar comigo, mexeu bastante, as pessoas assistindo gravação e vindo falar. Então, Sônia, desculpa. Desculpa. Ai, detesto errar o nome das pessoas. Sônia. Então, vocês percebem que tem muitas coisas que estão acontecendo e estão ainda no invisível. Quando a gente começa a olhar o mundo nesse olhar quântico, né, dessa forma quântica, a gente escolhe, porque é simplesmente uma escolha, tá? Sair do olhar dentro desse paradigma materialista e ir para a visão quântica do mundo, né? E ações, visão no sentido de compreender e agir a partir dessa nova compreensão. Isso é muito importante. A ação alinhada com essa nova compreensão. Senão não adianta só você ficar sabendo da notícia e não fazer, né? Quando isso começa a acontecer, a gente começa a perceber que, na verdade, o invisível, ele é mais importante do que o visível. Primeiro a gente acha isso, aí depois a gente percebe, não, peraí, o invisível não é mais importante, ele é tão importante quanto. A gente tem que trabalhar nos dois, né? Porque as nossas ações no visível precisam ser congruentes com o que a gente está fazendo de mudança de mentalidade, etc., no invisível, certo? Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Com a magia temos nos puxado das lamentações e murmúrias todos os dias. Maravilhoso. Então é isso aí. É você se dar conta, né? Bom dia. De que algo, quando as coisas parecem estar saindo do controle, né? E tudo está fora do nosso controle, na verdade, a gente tem um controle das nossas escolhas, a gente pode escolher, mas ao mesmo tempo a gente precisa soltar o controle. A gente está o tempo todo falando disso aqui. É um paradoxo, e os paradoxos se reconciliam, né? A gente tem poder de escolha, mas ao mesmo tempo a gente não pode estar apegado àquela escolha. A gente não pode estar dependente
emocional, porque a ansiedade impede realmente a manifestação. Isso é uma verdade. Então, quanto mais tranquilos, né? Qual é a vibração da lamúria e das lamentações? É a de quem não tem. É por isso que, às vezes, no meio de um super problema, às vezes a pessoa me pede um conselho, me pede um caminho, uma orientação, eu falo, cara, vai pra praia. Vai se divertir. Vai namorar. Vai, relaxa. Relaxa. Porque, às vezes, essa relaxada, esse momento, esse dia de relax, né? Sair dessa ideia de que a gente precisa pressionar o universo, que a gente precisa microgerenciar Deus, de que a gente precisa estar no controle absoluto dos detalhes. Só de sair dessa vibração, né, a gente vai ver um filme de comédia. Não tem dinheiro pra fazer nada disso. Vai ver um filme de comédia. Né, um filme que te faça rir muito, faça uma coisa muito divertida e não fale mais sobre esse assunto. No dia de hoje, talvez as coisas se resolvam com essa atitude, com essa não ação. Isso não quer dizer que se um cliente te ligar no meio do dia com uma super proposta que resolve seus problemas, entre aspas, você não vai dizer um grande sim, né? E não vai lá atender. Mas é muito importante relaxar. A gente aprendeu, bom dia, a gente realmente aprendeu, a gente aprendeu mesmo, né? Com todo o amor do mundo. E talvez até tenhamos ensinado para os nossos filhos, sem querer. Depende se você tem filhos, a idade deles, se você já estava consciente, se não estava, né? Que a gente precisa se preocupar para resolver as coisas. Que como assim eu tenho um problema e eu não fico preocupado? Outro dia, gente, eu nem vi o tema ainda do livro. Eu tô aqui falando no flow, nem vi o assunto. Deixa eu abrir o assunto, porque esse é meu compromisso aqui. Tem uma guiança sobre o que eu preciso falar. Mas sempre bate com o que eu já comecei a falar. Incrível também isso. Outro dia eu tava levando meu filho pra fazer um esporte, né? Ele faz vários esportes. E aí eu tava conversando com o dono lá da parada. E ele é dono de vários lugares e tal. A gente tava conversando. E eu não sei o que ele falou, é porque já tem uns 2 meses esse papo. Que ele falou assim. Eu falei, cara, eu não me preocupo desse jeito aí e tal. E ele, como assim? Como assim você não se preocupa? Tipo, eu percebi que ele tinha uma certa ansiedade. Um cara maneiro, assim, de conversar, mas eu percebo, né? Muito fácil a vibração das pessoas. E eu percebi que ele tinha uma certa ansiedade, assim, né? Natural dele. Muito simpático, muito educado e tal, mas uma ansiedade. E aí era uma coisa dele. E eu falei... Ele ficou chocado quando eu falei... Não fico preocupada, assim, com as coisas. Aí ele nem entendeu o que eu falei, né? E uma grande chave de manifestação e de uma vida parece uma irresponsabilidade aos olhos de alguns. Preste atenção. Parece que a gente está sendo irresponsável para quem não entende o que a gente está falando. Essa visão quântica, a linguagem vibracional do universo. Vai parecer irresponsabilidade, mas não é irresponsabilidade. Aí você vai aprendendo esse meio do caminho entre ter responsabilidade, tá aterrado aqui no plano físico, saber que a gente tem treta para resolver aqui sim, né? A gente tem coisas para resolver, coisas burocráticas, enfim. Não é pensamento mágico que as coisas se resolvem sozinhas, mas tem coisas que se resolvem sozinhas sim. Quando a gente sai da preocupação com elas. Então, principalmente nas coisas que você tá assim, buscando solução, solta um pouco essa preocupação. Só por hoje falo assim, cara, eu não vou me preocupar mais com isso hoje. Eu tô 1 semana tentando resolver, eu tô 50 dias tentando resolver. Eu vou simplesmente entregar e não fazer nada hoje. Só hoje, eu vou descansar nessa história. Hoje eu não vou pensar nesse problema. Hoje, toda vez que a minha mente quiser me levar para essa ideia de que eu preciso me preocupar para resolver alguma coisa, eu vou sair dessa ideia. Eu vou botar minha energia em outras coisas. O que vocês acham de fazer isso? Como parece isso para vocês? De 0 a 10, adoro metrificar essa parada.
De 0 a 10, o quanto vocês se preocupam, o quanto vocês até agora, até o dado momento, tinham a crença, né, acreditavam que vocês precisavam se preocupar com algo para que essa coisa fosse resolvida. Se preocupar, né? Agir, fazer. Me conta aí. Essa é uma boa pergunta. E aí, enquanto isso, eu vou olhando aqui qual que é o nosso assunto de hoje, que eu até agora não comecei a falar. Deixa eu ver que horas são. 7h25. Como assim? Ó, o difícil pra mim é transferir o pensamento. Me explica o que você tá chamando de transferir o pensamento. Pra ver se eu te trago uma luz aqui. Se eu ilumino um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando o que é, enquanto vocês escrevem. A varinha de condão. Eu amo, porque todos nós temos uma varinha de condão. Tanto temos que estamos aqui fazendo a magia. 5, ó. Vou botar na nota de... Me preocupo sempre. Então, vamos lá. Você já desejou ter uma... Vamos escrevendo. Você já desejou ter uma varinha de condão que pudesse simplesmente brandir no ar? Nem lembrava desse verbo. Brandir. Deve ser sacudir. No ar. E ajudar as pessoas que ama? Bem, o exercício mágico de hoje vai lhe mostrar como usar a varinha de condão real da vida para ajudar aqueles ao seu redor. Quando deseja fervorosamente ajudar outra pessoa, hoje é a oportunidade pra gente ajudar alguém, hein? A gente que adora salvar os outros, hein? Os salvadores, alô, alô. Que pode, porém, quando usa a gratidão para direcioná-lo, tem nas mãos uma verdadeira varinha de condão. Tá, a energia flui no sentido em que você direciona a sua atenção. Portanto, quando aponta a energia da gratidão para as necessidades também de outra pessoa, é para lá que ela vai. E esse é o motivo real pelo qual Jesus dizia obrigado antes de realizar um milagre. Olha Jesus aí de novo. A gratidão é uma força invisível, porém real. E quando aliada à energia do seu desejo, é o mesmo que ter uma varinha de condão. Então, a varinha de condão a qual ela se refere aqui é... A receita é o desejo de ajudar misturado com a gratidão. Então, a gente vai ver que exercício é esse que a gente vai fazer, tá? Hoje. Vamos ver mais um pouquinho. As pessoas que esperam receber uma varinha de condão não percebem que elas são a varinha de condão. Ontem mesmo eu falei isso para as pessoas, gente. Falei isso, não lembro com quem que eu conversei ontem, né? Lembrando, você é a magia. Você é a varinha de condão. Você é a constelação familiar. Você é tudo, né? É por isso que só você pode fazer certas coisas por você. Mas hoje a gente vai fazer por alguém. Nós vamos ser a magia na vida de alguém. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo para eu voltar aqui para essa explicação. Peraí. Eu me preocupo sempre. 5, para mim, difícil transferir o pensamento. Eu perguntei o que era. Sair. Só fico da preocupação e deixar de pensar. Tá, vou falar sobre isso. Isso é uma grande cilada. Sair do foco do problema, né? Entendi. É a dificuldade mesmo das pessoas. 5. Tem uns meses que estou aprendendo a parar de me preocupar. Agora estou aprendendo a receber. Maravilha. Tentando achar uma solução. Inclusive, estou com um para resolver. Eu sei que é o 0, mas me preocupa e varia de 10 a 5. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. É o que é. Cada um tá com a sua nota, cada um tá com a sua postura aí diante da vida. É muito delicado essa história do não se preocupar, porque parece que a gente tá falando do pensamento mágico, né? De então vou ficar o dia inteiro deitado sem fazer nada e dane-se. Não é isso, tá? É você entender por que você tem medo de fazer isso. Porque talvez você não tenha compreendido as leis universais ainda. Então a gente vai repetir uma parte aqui. A Louise Hay, que é uma das minhas mentoras maravilhosas, que eu amo muito. Nossa, gente, não sei o que eu fiz com esse café, que ele não tá quentão como eu gosto. Então hoje você vai usar, ó, Sônia, hoje a gente vai usar a varinha de condão com ele, tá? Quero ajudar meu filho Luiz Miguel, tem 23 anos e desde a doença dele ficou muito revoltado, tá? Você também vai fazer constelação, Sônia, então
O que você trabalha em você reverbera nos seus filhos. Você pode ter certeza que não existe nada mais precioso que a gente possa fazer pelos nossos filhos do que cuidar da nossa energia, dos nossos traumas. Não existe nada mais precioso, porque o que a gente reverbera neles, tá? A gente deixa uma herança para eles, energética. Então, quando a gente... até me arrepiei inteira. Quando a gente escolhe ser a pessoa que vai parar, né? Que tem a possibilidade, faz essa escolha de paralisar um padrão de traumas, de dores específicas ao longo da nossa história, né? Da história familiar que a gente tem, a gente deixa essa herança para os que vêm depois, tá? Então, aí você falou, eu sinto que ele não tá pronto, ele disse que estou disponível para conversar. Então, deixa ele no processo dele. Ele também é uma alma que tem a própria sabedoria interior. Eu sei que é muito difícil fazer isso com nossos filhos, porque a gente quer muito ajudá-los, né? Mas eles, embora estejam às vezes num corpo mais jovem que o nosso, né? Claro, às vezes não sempre, porque se é nosso filho, nasceu depois da gente. Eles também são almas que às vezes têm até mais sabedoria do que a gente. Eles estão num processo que parece invisível aos nossos olhos por causa da nossa preocupação. Então, a gente como mãe, e hoje a gente está falando de ajudar outra pessoa, né? E a gente eu quero trazer essa consciência para vocês, que ela é muito importante. Quando a gente tem pena de alguém, a gente está reforçando esse campo na pessoa. Muita gente fala assim, nossa, Ana, você é tão fria, você não tem pena de ninguém. Eu falei, não tenho mesmo não. Porque eu olho para cada pessoa que cruza o meu caminho, vendo a capacidade e quem eles são de verdade. Enxergando quem eles são. Eles não são aquilo que eles estão aparentando. Eles são uma centelha divina, passando por uma experiência temporariamente humana. Então, toda a potência de abundância, de saúde, de amor, de riqueza, mora tanto neles quanto em mim. E eu só consigo enxergar no outro porque eu já enxergo em mim. Quando eu ainda não enxergo em mim, às vezes eu não consigo enxergar ainda no outro. E a gente, como mãe, a gente tem um poder muito grande não de salvar os filhos, tá? Vamos sair desse lugar de salvador, pelo contrário, de respeitar eles como almas, né? Que estão ali no processo deles, mas de olhar para essa outra pessoa e às vezes sem falar uma palavra, olhar e falar, eu acredito em você, eu acredito na tua capacidade, você tá pronto. Esse pensamento contrário, né? Sai da possibilidade desse desejo de ter, talvez, dele só receber o que você tá pensando através de palavras ditas. Ei, bom dia. Não espera. Começa a conversar com ele aqui na sua mente. Vamos ver como é que é essa varinha mágica aqui, tá? Pense coisas boas para ele, sobre ele. Não acha que ele tem que te ouvir. Ele também recebe as coisas que você está pensando. Vocês estão muito vinculados, você é a mãe dele. Então você pode pensar coisas sobre ele, pensar coisas positivas sobre ele. Vamos falar sobre isso. Deixa eu ver aqui como é que é o exercício. Olha como agitou o campo, essa história de ajudar alguém. Quando você fala, sinto que ele não está pronto, né? Vou esperar que ele esteja disponível primeiro. Ele não precisa te ouvir para ele receber as coisas que você tem para falar. Ele não precisa te ouvir. Você pode literalmente fazer a experiência de entrar num estado de relaxamento, como se fosse meditar. Bota uma musiquinha, parará. Eu não sei o nível de facilidade que vocês têm para entrar em estado de relaxamento, mas vamos supor, bota uma musiquinha. Relaxa. Nesse estado, você começa a imaginar o seu filho na sua frente. Traz a presença dele para sua frente aqui, ó, na sua imaginação. E conversa com ele as coisas, fala para ele as coisas que você quer falar. Eu acredito em você. Você é capaz de lidar com isso. Meu filho, deixa eu te ensinar um ponto de vista aqui como sua mãe.
né? Acho que você está pronto para sair desse sentimento de injustiça e se sentir de tal forma. Isso que aconteceu, como seria a gente acreditar aqui, eu já estou acreditando que isso foi pro seu bem, que tudo que acontece na sua vida, até uma doença, até uma coisa assim, faz parte do seu processo de evolução. Você também pode escolher, quanto mais você fica revoltado, mais você demora para sair disso. Sei lá, as coisas que você aprendeu aqui na magia. Conta tudo isso pra ele. Aqui, ó. Ele vai receber isso. Ele recebe essa informação. Como uma onda, como um Wi-Fi que é invisível. Todo mundo não tá usando Wi-Fi aí, gente? Então, essa onda invisível também é recebida pelas pessoas, tá? Então, faça isso. Você pode fazer isso todo dia. Já faz. Então, continua fazendo, tá? Sobre a preocupação. Deixa eu continuar esse assunto. É a mesma coisa, né? Mas a gente vai continuar. Ó, a gente pode usar a varinha de condão em prol da saúde de outra pessoa. Imagine que ela já se recuperou totalmente de qualquer que seja a sua doença e diga a palavra mágica obrigada. É assim que a gente vai fazer o exercício da varinha de condão. Então, por exemplo, com seu filho, você vai imaginar ele, fechar os olhos, imaginar essa pessoa que você vai escolher hoje. Esse é o exercício de hoje. Super saudável, vivendo a vida, super feliz, namorando, viajando, curtindo a vida, numa cena muito feliz. E você vai ver essa cena dentro da sua imaginação e você vai, obrigado pela saúde perfeita do meu filho, obrigada porque ele superou tudo isso. Você vai para aquela cena da existência dele, e todos vocês, tá, gente? Que hoje a gente vai jogar a varinha de condão na vida de outra pessoa. Onde você já vê essa pessoa vivendo essa possibilidade que ela tá desejando, ou seja, o oposto do que ela tá passando agora. Então, por exemplo, se você vê que a pessoa tá passando por questões financeiras, você pode usar a sua imaginação e você quer ajudar a pessoa com isso. É uma forma de fazer uma oração quântica, tá? Você vai fechar os olhos, vai imaginar a pessoa ou te contando que tá tudo bem, nossa, tá tudo resolvido, tô muito feliz que tá tudo resolvido. Ou literalmente vivendo uma cena que signifique que ela superou aquele momento. Então, por exemplo, se você essa pessoa tá passando por uma questão financeira e você fala assim, nosso sonho dessa pessoa é fazer uma viagem. Imagine ela nessa viagem. Imagine ela nessa viagem e agradeça, porque se ela chegou na viagem é porque ela superou esse degrau aqui do problema financeiro, certo? Se é uma outra pessoa que você acha que tá com problemas financeiros, imagina ela no carro que ela quer, tá? São símbolos que você vai achar, né? Que você vai ver ela já na situação resolvida, tá? Deu pra entender direitinho como é que você vai fazer pra ajudar outra pessoa? Isso vai ser a sua varinha de condão de hoje, tá? Seja qual for o momento difícil. Então, você vai escolher hoje 3 pessoas importantes na sua vida que precisem de mais saúde, dinheiro, felicidade ou das 3 coisas. Você vai pegar, teoricamente, uma foto da pessoa, tá? Ah, não tenho foto, faz sem foto. Mas você vai pegar a foto, segurar, fechar os olhos e durante pelo menos 1 minutinho você vai visualizar essa pessoa, você recebendo essa notícia de que ela resolveu o problema. Você pode imaginar chegando uma mensagem do WhatsApp, você pode imaginar ela na sua frente te contando, nossa, eu tô muito feliz porque eu resolvi a minha questão de saúde, estou completamente curado, estou muito feliz porque, nossa, aquela história de dinheiro pra mim acabou, tá tudo resolvido na minha vida. Ou relacionamento, você quer ajudar uma pessoa com isso. Nossa, tô namorando, tô casada, tô não sei o que lá, tô casado. Entenderam como é que é o exercício de hoje? Bem legal, né? E aí, é muito melhor do que vocês entrarem numa postura de tipo assim, coitada, deixa eu suplicar aqui em orações pra essa pessoa melhorar. Não, essa oração dessa forma quântica é muito mais eficaz, podem ter certeza. Por quê? Porque você está usando a varinha mágica da gratidão, você já está agradecendo. Quando você agradece por algo que já aconteceu,
você tá trazendo a vibração disso pro campo dessa pessoa também, tá bom? Então, o exercício de hoje é esse. Agora, falando lá da história da preocupação para finalizar esse pensamento. Muito lindo, né? Vai ser lindo também. Já tô aqui pensando para quem que eu vou fazer. Não sei. Eu faço o tempo todo dia eu faço. Cada história que passa, eu vou fazendo. Ontem, essa menina, gente, que ela vai assistir, que com certeza está assistindo a gravação. Acho que ela assiste sempre a gravação, mas ela assiste todos os dias. Ela disse também que manifestou uma coisa de uma caixinha mágica que eu abri durante a magia. Vocês lembram disso? Que eu abri caixinhas mágicas? Tipo, escreva aqui que eu vou manifestar pra você. E ela disse que manifestou uma grande mudança na vida dela, de uma coisa que ela botou na caixinha mágica. Eu vou abrir uma caixinha mágica lá nos meus stories, tá? Pra manifestar pra vocês também. Escreva seu desejo, que eu vou fazer a magia no seu desejo. Vou abrir. Ela disse que realizou, abriu uma franquia, abriu uma loja, sei lá. Era esse o desejo e aconteceu. E ela disse que era completamente impossível e improvável na época. Que ela ficou muito chocada, impressionada. Então a gente consegue fazer pelos outros, tá? Foi legal ela ter me contado a história ontem e hoje ser esse exercício aqui, tá? A gente pode fazer isso pelos outros também, ajudar. Se aquele for um desejo da pessoa, né? A gente não pode ficar enfiando desejos na pessoa, tá? Manipulando a vida dos outros. A gente faz de uma coisa que a gente sabe que a pessoa quer melhorar. Então a pessoa tá doente, a pessoa quer melhorar. A pessoa tem se queixado de questões de financeiras, a gente faz sobre aquilo, tá? É o amor, trabalhe no amor. Faça aí. Quem quiser fazer alguma coisa pra mim, pode fazer também, que eu vou ficar feliz. Aceito. Podem fazer uma coisa que esteja alinhada aqui com alguma coisa que vocês sabem que eu vou gostar, tá? Então, olha só. Sobre a preocupação. Como sair da preocupação? Esther, você falou assim... eu tenho dificuldade de tirar o foco do problema, né? Que é o que a maioria das pessoas tem. Porque é um hábito. A gente aprendeu realmente que... se a gente não se preocupar, a gente tá sendo irresponsável, que é esse estado de preocupação. E por quê? E aí, como a gente aprendeu isso, a gente talvez tenha feito isso muitas vezes na nossa existência e tenha dado certo, né? A gente tenha passado uma vida resolvendo problemas através da preocupação. Só que mesmo esses problemas que você acha que você resolveu através da preocupação... Você, sem perceber, você fez o processo de sair da preocupação, com certeza, de sair da preocupação e soltar. Em algum momento você soltou, senão você não teria resolvido, tá? Talvez você tenha se rendido com muito sofrimento, né? Porque isso geralmente é o que acontece com as pessoas. O quê? Nossa, me preocupo muito... E chega uma hora que eu fico tão cansada de não conseguir resolver aquilo que eu vou lá e solto. Eu me rendo aquilo ali e falo, desisto. Pelo menos vou desistir. Não vou mais resolver. E nessa desistência, a solução aparece. Talvez você tenha feito isso sem perceber, mas esse é o processo. É quando a gente deseja resolver a coisa, né? Quando a gente deseja e intenciona a resolução, já está feito. A gente tem que ficar tranquilo e os caminhos vão aparecer de resolução. Não tem nenhum problema que não tenha solução. Às vezes não é a solução do jeitinho que a gente quer. Mas a solução existe. A questão é essa. É a briga para ser do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer, né? Mas soltando o controle, as coisas se resolvem. A Louise Hay, continuando a frase que eu comecei há 500 anos atrás, hoje, 500 minutos, ela falava assim: quando eu tenho um problema, eu sei que ele foi criado no meu pensamento. Então, quando eu tenho um problema, eu não tento resolver o problema. Eu corrijo o meu pensamento sobre aquele problema e o problema se resolve. Ela falava isso. Então, existe uma correção de pensamento para você resolver seus problemas. O que você está pensando sobre esses problemas que você está naquele exato momento para resolver
que torna impossível a resolução dele. Ai, é muito difícil resolver isso, é impossível, isso não tem solução. Eu só vou resolver esse problema se acontecer tal coisa. O que mais? Pega aí o teu problema que você pensou no momento e me diz quais são os seus pensamentos sobre esse problema. Então, quando você fala, eu não consigo tirar o foco, né, do problema, é porque você não tem que ficar pensando assim, ó, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Porque quanto mais você entrar em resistência sobre o fato de estar preocupada e pensando, ou seja, quanto mais você se julgar e ficar assim, eu preciso mudar esse pensamento, eu preciso mudar esse pensamento, mais força ele ganha. Aquilo vai tomando conta de você. Mas se você pegar outros pensamentos, outras coisas e botar no lugar, ocupa a sua mente dessa nova coisa. Por isso que eu falei, às vezes vai ver um filme de comédia, um filme interessante, na televisão, no Netflix, sei lá onde. Ocupa a sua mente com outra coisa. É assim que a gente tira, não cabe duas coisas ao mesmo tempo na tua cabeça. Então, se você tá pensando muito, olha só, nossa, eu vou deitar na minha cama, vou sentar no sofá e vou ficar aqui, ó, pensando, meu Deus, que coisa horrível que está acontecendo comigo, como que eu vou resolver isso? Isso é dar moral 100% pro problema, tá? O que seria botar outro pensamento? Beleza, vou ler um livro, vou sair, vou ligar para uma amiga e não falar desse problema, vou assistir um filme de comédia, vou dar uma caminhada e observar as coisas, a natureza, ver o mundo, né? Porque se eu também ficar a caminhada toda pensando nesse problema, vou brincar com um animalzinho de estimação, é maravilhoso, crianças também, porque eles têm uma energia muito pura, então a gente distrai completamente, por isso que é tão terapêutico para pessoas que são muito preocupadas e que estão muito ali no drama de uma doença ou de uma coisa, você botar um animal de estimação, porque ele ocupa espaço, ele quer atenção, ele quer brincar, né? E ele te dá um amor incondicional. Então, assim, vai brincar com um cachorrinho, é uma ideia. Vai literalmente, agora só não vai se meter numa coisa onde você vai falar mais desse problema, porque senão não vai adiantar nada. Senão você tá dando mais moral pra ele, né? Você tá indo mais pra preocupação. Então, assim, às vezes é parar de falar sobre isso. Faz um combinado. Se você tá aí em dupla, em casal, querendo resolver uma questão, fala assim, vamos não falar sobre isso hoje. Hoje a gente não vai mais falar sobre isso. Vamos entregar esse problema pra fonte. Eu entrego isso aqui. Eu não tô conseguindo resolver. Eu, Ana, não sei qual é a solução, não tenho a menor ideia e escolho que eu não vou mais me preocupar. Então, assim, estou entregando esse problema. Por favor, me mostre o caminho de solução mais fácil para isso. E acabou. E vai viver a sua vida, fazer outras coisas. Às vezes, a gente tem, assim, uma sensação de tipo assim, gente, mas como é que eu vou me divertir com esse problema aqui pendurado no meu pescoço? Né? Como que eu posso ter permissão? Eu não tenho direito de me divertir com um problema desse. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você pode sim se divertir com um super problema pendurado no teu pescoço. Deixa ele pendurado e vai pra vida se divertir. Eu tô ensinando como sair da preocupação para... Isso é um soltar, tá? Isso é um soltar. É parar de achar que você tem que fazer força para resolver as coisas. Não é na força. Existe um caminho de menor resistência. Me mostre, por favor, qual é o caminho de menor resistência para resolver isso aqui. Resolve isso pra mim. E resolve não é que vai aparecer. Vai aparecer a solução, o caminho de solução. Pode ser literalmente a solução pronta e pode ser um caminho, né? Pode ser literalmente o dinheiro na tua conta ou pode ser um cliente novo para você fechar, que vai fechar com total facilidade, alegria e glória. Pode ser a cura instantânea, pode, mas pode ser um novo médico que vai te ajudar de uma maneira muito melhor do que outra pessoa. Pode ser as duas formas. Então você vai estar só na presença da tua vida na hora que aparecer. Mas é assim, não é entrega e fica buscando sinais, porque quem tá buscando sinais não tá na entrega. Quem entrega soltou o problema. Soltou.
e tá até pensando, como é que eu posso fazer mais dinheiro? Como é que eu posso... Mas é assim, quando eu digo pra você parar de pensar, é porque a maioria das pessoas não consegue ficar pensando em outras possibilidades sem o estado de ansiedade. Então, se você entra num estado de ansiedade muito grande, solta um pouco, para de pensar um pouco naquilo. E vai sim fazendo outras coisas, né? Eu vou captar mais clientes, tal. Mas se isso tá te causando ansiedade, para um pouco essa ação que você tá fazendo, que parece a única solução. Deixa o universo te servir, deixa a vida te mostrar que ela é mais criativa que você. Eu não dou conta de resolver esse problema. Eu, como Ana Vidal, não sei mais o que fazer. Então, por favor, me mostre. Porque eu confio que você vai me mostrar um caminho de menor resistência, de mais facilidade. O contrário da palavra resistência, quando eu falo resistência, gente, o oposto da palavra resistência é facilidade. É fluxo, é fluir. Então, quando você está em resistência, ou seja, você está em estado de preocupação, de ansiedade, de desespero, de súplica, você está em resistência. Resistência a quê? Ao fluxo divino. O que é o fluxo divino? Abundância, facilidade, alegria, amor, confiança, entrega. Isso é o fluxo. Confiança, fé. O oposto disso é a resistência, que a gente pode chamar medo, dúvida, confusão, desespero, ansiedade. Ficou claro isso? Ficou claro? Conta aí se eu conseguir expressar bem essa história da preocupação. Como tirar o foco da preocupação. E perceba que talvez não vá mesmo fazer muito sentido no começo. Para quem vive muito em preocupação, parece, quando a gente olha, uma coisa impossível. Fala assim, cara, não tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Parece muito difícil e parece muito impossível quando a gente tá muito acostumado a fazer o contrário, tá? Como é que a gente vai aprender a fazer isso? Como é que a gente aprende a soltar? Não é conversando só sobre soltar. Conversando, sim, eu tô trazendo consciência através das palavras. É indo pra experiência, Verônica. Entrega. Bota numa caixinha esse seu problema, entrega. E fala, eu tô disponível para fazer minha parte, que é trabalhar e tá atenta às oportunidades que vão aparecer, né? Não é um estado passivo, é uma aceitação, é uma entrega ativa. Muita vontade de que algo aconteça pode ser considerada ansiedade? Talvez. Você, quando pensa sobre essa coisa, você fica tipo aquele sorrisinho no rosto, cara de boba, de apaixonada, pensando nessa possibilidade. Ou você fica, ai, quanto tempo vai demorar? Ai, não. É aí que você sabe. É no seu corpo que você vai sentir se você tá ansiosa ou se você tá no fluxo. Se você tá em resistência ou se você tá no fluxo. Você pode ter muita vontade. Eu lembro que quando eu comecei a estudar esses conteúdos, deixa eu só ver que horas são. Quando eu comecei a estudar esses conteúdos, entender que eu criava a minha realidade e tal, tinha uma frase que eu tinha um ódio de escutar aquela frase, gente. Que era assim: você pode criar tudo que você deseja. A ideia era assim: você pode criar tudo que você deseja, você cria a sua realidade. Então, mas se você deseja, você não terá. Tudo que você deseja, você não terá. Eu falava, eu não tenho que desejar?
para emanar meu pedido, né? Eu ficava muito confusa. Quem é que ficava muito confuso? O ego. Porque o ego não quer que a gente vá para a experiência da facilidade, né? Porque o ego, ele só sobrevive no medo, na ansiedade, na resistência. A essência é fluxo, é presença, é gratidão, né? E aí eu falava, gente, mas eu tenho que ter um desejo ardente. Aí eu tenho que ter um desejo ardente. Os desejos ardentes se manifestam, mas eu não posso desejar o que eu desejo? Eu pensava, eu falava, meu Deus, como assim? O que eles estão... E aí o budismo também fala, né? O desejo é a fonte de todo sofrimento, que é a mesma coisa. Eu falo, não, tenho que ter desejo ardente, eu tenho que desejar, eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero da minha vida, mas eu não posso desejar? Que loucura é essa? E aí eu vou explicar pra vocês, de certa forma aqui, o que eu aprendi, né, sobre tudo isso. A gente vai aprofundar muito isso no retiro, tá? Porque o retiro é sobre soltar. Lembrem-se disso. Então, mas aqui trazendo a consciência que é possível dentro de uma live, é o seguinte: o que você deseja, a gente aprendeu que o que a gente deseja, pega essa visão aqui, que essa visão é doida. É pura expansão. Quando a gente aprendeu que quando a gente deseja uma coisa, é porque a gente não tem essa coisa, certo? Então eu só desejo o que eu não tenho. E é por isso que a gente fica nessa sensação de falta. Ai, quando eu tiver isso, ai, eu quero isso, eu quero, né? Certo? A gente entra nesse estado. E se eu te dissesse uma visão muito louca da vida, que o que você deseja é porque você já tem? Que o seu desejo é um sinal, quando você olha para algo e você deseja aquilo, é porque aquilo já é seu. Só que num outro plano, nesse invisível que daqui a pouco se torna visível. Então, quando você deseja, você não precisa mais se preocupar. Já é seu. O quando, não se preocupe. O talvez, será mesmo, parará, não entra nessa vibe, porque a dúvida, ela tira aquilo do teu caminho, né? Então, se a gente vivesse em total alinhamento com a nossa essência, seria assim: eu acordo e eu desejo algo, eu passo por uma situação geralmente de contraste, né, de não ter aquilo, ou eu vejo alguém tendo, ou eu vivo uma situação onde eu não tenho aquilo, e eu emano um desejo imediatamente, né? Se eu tivesse uma tranquilidade de falar assim, uau, olha o que eu acabei de receber. E se os seus desejos fossem um WhatsApp do Criador te avisando, estou te dando isso. Entende o que eu tô falando? Isso já é seu. Só que tem uma regra. Você não fica obcecada do como aquilo vai chegar e nem quando. Você vai vivendo no fluxo. Hoje o que é o melhor que eu posso? É a presença, tá? A regra. Hoje, o que eu tenho pra fazer da minha vida hoje? Onde é que eu preciso botar minha energia hoje? Ah, é trabalhar nisso. E esse desejo aqui? Já é meu. A vida vai trazer os caminhos. Se eu desejei, isso já é meu. Isso seria o fluxo total, tá, gente? Isso seria o fluxo total. Olha lá. Eu já falei uma vez na live e vou repetir. Eu fiz tudo certinho da magia com a Ana. Foi a outra magia, né, Vi? E eu tive uma mudança inesperada na situação que eu estava, parecia ser impossível. E se eu conseguir, todos conseguem. Exatamente. Eu acho que isso está falando da outra magia, né? Porque eu não tenho te visto por aqui, mas você pode estar assistindo também a gravação. A gente só vai começar a acreditar e a gente só vai experienciar
isso que a gente chama de milagre. O que é milagre, gente? O que é milagre? É algo que a gente não sabe como aconteceu acontecendo. Você não sabe porque você não conhece as leis universais. Você não sabe porque você não sabe como esse universo funciona. Ou você sabe, mas você ainda não acredita a ponto de ousar experimentar. Quando é que a gente começa a acreditar? Quando a gente vai para a experiência. E por que é tão difícil ir para a experiência? Porque nessa experiência você vai ter que soltar o controle. Você vai ter que parar de controlar como você sempre controlou. Então, nessa hora que a gente solta o controle, dá um medinho. Fala, caraca, eu vou soltar mesmo o controle dessa história? Eu vou parar de me preocupar, eu vou parar de me esforçar? Experimenta. Se não der certo, tá tudo bem. Fala, cara, eu vou experienciar. Eu vou soltar o controle, eu vou sair da preocupação disso. Você tem que ir para a experiência para vivenciar o soltar. E da primeira vez que você experimenta esse soltar, aí você vai virando uma máquina de soltar. Porque é fácil viver soltando depois que você experiencia pela primeira vez. Aí, Paula, você pode contar aí o quanto você precisou soltar para a sua vida mudar. Paula entrou aí agora. Conta aí, tô falando de soltar. De como é ir para a experiência. De como é falar, eu não vou mais me preocupar. Essa sensação do soltar é uma sensação assim, mas e se eu morrer? E se eu me ferrar? E o soltar não é assim, eu vou manipular, eu vou fingir que eu tô soltando para acontecer. Não existe fingir, porque é uma questão vibracional, tá? O soltar é, e se eu morrer? Tá bom, vou morrer. Eu topo morrer, se for o caso. É essa sensação. É uma entrega tão grande que você não quer mais controlar nada. Mas você pode ir e você não vai morrer, tá? Quando a gente fala eu topo morrer, se for o caso, não vai morrer. Pelo contrário, vai receber mais da vida. Então, é a maior libertação da vida. Exatamente. E justamente nessa coisa que é mais difícil é a virada da tua vida desse soltar, sabe? É a virada. A gente vai trabalhar isso no retiro muito, 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 mas eu tô aqui dando um pedacinho disso pra vocês, dessa consciência. Pra hoje, vocês... Isso. É sair, decide, sabe? E realmente age. E é um processo às vezes, gente. É uma decisão e você vai treinando. E você vai treinando. E pode ser rápido, olha aí a Vi falando. Sim, eu fiz a magia pós-pandemia. Você fez 2021, então, que foi a primeira que eu fiz. Estava desesperada, te escutei, fiz os exercícios, tudo começou a mudar na minha vida. As mudanças que naquele momento foram radicais, de 8 a 80, muito rápido. Porque pode ser rápido. Esse processo pode ser em um dia, coisas acontecerem. Gente, o poder do soltar, vem um fluxo na nossa vida tão maravilhoso quando a gente solta. E geralmente, assim, você não precisa começar soltando pelo mais difícil, mas o mais difícil é o que vai te trazer mais resultado, né? Essa coisa que é mais difícil. Mas você pode treinar nas pequenas coisas. Hoje a gente vai fazer o exercício de ajudar alguém, né? Escolhendo 3 pessoas. Que é, se você tem preocupação com essas 3 pessoas, pega as que você mais tem preocupação, faz a magia, faz a visualização. Muito feliz por você, viu, Vi? Pega esse exercício de hoje, que é o de ajudar alguém. Pega essas pessoas que te preocupam mesmo. Faz a sua visualização, faz a sua magia e solta. Isso já é um exercício de soltar. Não vou mais me preocupar com essas pessoas, então. Ana, e se elas pedirem minha ajuda? Pode ajudar. Você não vira um ET que não vive a vida real. Pelo contrário, gente. Viver a magia é estar muito aterrado nessa realidade. É estar muito aterrado, mas é estar aterrado em paz. E entendendo como esse mundo funciona. Não é na pressão. O universo não funciona na pressão. A vida não vai te entregar mais por pressão. Você precisa soltar, você precisa fazer a sua parte. Faz a sua parte, você já sabe qual é. Mas se você tá fazendo com muito esforço, faz a experiência de falar, eu não tô vendo, eu tô fazendo alguma coisa aqui, ó. Eu já entendi que não é isso aqui. Então deixa eu soltar, deixa só hoje eu sair da preocupação.
Deixa eu entregar, entrega como uma caixinha, como um presente, entrega para Deus, entrega para o Criador, entrega para a fonte. Isso não é não agir, tá? Eu não tô falando para você não agir. Você vai agir, mas você vai agir sem ansiedade. Todo esse processo do soltar é a gente aprendendo a receber. É a gente ainda fazendo a nossa parte, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem que fazer, a gente tá numa experiência humana. A gente tá na terra, a gente tem que estar aterrado nesse chão aqui, ó. Eu vivo a realidade. Eu pago conta. Só que a gente para de odiar a vida como ela é e a gente começa a gostar. E também aprende a trabalhar nesse invisível, né? Que é, eu confio no que eu não vejo. Eu entrego. Eu me rendo à vida como ela é. Se tá acontecendo isso, ok. Eu continuo caminhando para onde eu gostaria de viver, mas eu sou capaz de agradecer pelo que já é. Por que a gratidão faz magia e ajuda a gente a soltar? Porque eu pego o meu foco e boto no que eu já tenho. E agradeço. Quanto mais preocupada eu tô com alguma coisa, mais eu tiro o foco daquilo. Juro pra vocês. Isso é o soltar. É o que é. A famosa frase. É o que é. Mais eu tiro ali, não é ignorando a realidade, vivendo no mundo da fantasia. Não é isso. Se eu tenho que marcar um médico, eu marco um médico. Ok. Mas olha a diferença de você marcar um médico e de você falar assim, vai pro Google, começa a pesquisar o sintoma tal, não sei o que lá, meu Deus do céu, será que eu tô doente, será que eu tô com isso, será que eu tô com aquilo, liga pra não sei quem, liga pra irmã, liga pra não sei quem, blá, 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 e fica o dia inteiro pensando e fica procurando sintomas pelo corpo. Olha a diferença disso. Ai, olha, tô precisando, vou marcar um médico. Não é tudo nas tuas costas. Se tá pesado, você está em resistência. E se tá pesado é porque você tá carregando, você tá achando que você tem que fazer uma parte da parada que não é a tua parte, que é a parte do Criador. Porque quando a gente tá fazendo a nossa parte, não é pesado. Tem muita parte que é nossa. Tem muita parte que é nossa. Por exemplo, eu falei, tenho uma intenção de ajudar mais pessoas, né? Tô sentindo aqui que eu tô ajudando menos do que eu posso. Deixa eu abrir meu Instagram aqui. Qual é a minha parte? Estar aqui todos os dias, aconteça o que acontecer. Qual é a minha parte? Me trabalhar. Qual é a minha parte? Contar histórias, tentar fazer o melhor possível aqui, explicar, ajudar, responder as mensagens, orientar. Qual é a minha parte? Anunciar nos stories, montei um grupo lá para poder avisar todo dia as pessoas. O que não é a minha parte? Ficar desesperada querendo que tenham 300 pessoas aqui. Porque eu já falei, Criador, traga as pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Traga quem quer receber o que eu tenho para dar. Ana, mas você não podia pagar um tráfego, não sei o que. Posso, isso não seria esforço. Mas não foi isso que eu senti entusiasmo para fazer. Eu senti entusiasmo de abrir e compartilhar com quem tiver a fim de estar aqui. Lá no grupo tem 70 pessoas, mais ou menos, naquele grupo, né? Que a gente tá. Não tem 700 nem 7.000, mas tem 7.000 pessoas aqui no meu Instagram. Quem tiver a fim desse conteúdo, vai chegar. Eu não entro em preocupação. Porque é uma questão vibracional. Tem gente que tá aqui no meu Instagram que não está interessado em aprender nada do que eu estou falando. Tá vivendo outras jornadas, outro momento, entendeu? Então quem chegou, porque estava a fim de receber isso. Estava fazendo perguntas, estava questionando, meu Deus, eu quero entender isso, me ajuda nisso, né? Essa menina que ontem vai estar escutando, eu falei tanto dela porque ontem a gente teve essa reunião, né, essa conversa, porque ela vai fazer a imersão. E aí ela falou assim, nossa, Ana, parece que você está falando comigo todos os dias quando eu assisto as gravações da magia, você está falando comigo. E você foi uma resposta para as minhas orações. Vocês entenderam? Que a tua oração, as orações de vocês que estão aqui, ativaram algo dentro de mim e de outras pessoas, talvez, que tenham essa consciência para passar para vocês.
ativou em mim o desejo de abrir essas lives. Porque essas respostas estão chegando talvez através de mim. Poderiam estar chegando através de outras pessoas. Ativou em mim um desejo. Gente, vou abrir essa... Nossa, vou fazer magia de novo, eu pensei. De novo fazer magia? Inventa outra coisa pra fazer, Ana. Não faz magia não, faz um negócio diferente. Não, é pra fazer magia. Tá bom, então vou fazer magia de novo. Porque a magia tem respostas pra vocês que estão aqui. E vocês estão aqui. Sei lá como é que você chegou aqui. Às vezes você chegou porque alguém mandou essa live pra você. Às vezes chegou porque você já era minha seguidora, meu seguidor. Você é meu cliente, alguém te mandou, alguém te convidou. Então, assim, quando ela fala, você é uma resposta para as minhas orações, e eu falei, vocês também são respostas das minhas orações. Todos os meus clientes são. Porque todo dia eu tô aqui, ó, criador, quero ajudar as pessoas, tá? Eu amo meu trabalho, eu tô a serviço, me use a minha vida, tá? Tô disponível aqui, faça o que você quiser da minha vida. E então mande as pessoas que querem receber, por favor. Então vocês também são minhas manifestações, vocês que estão aqui. Eu sou manifestação de vocês são minhas manifestações. E isso é um plano divino, porque o plano divino é algo que a gente quer e que também quer a gente. Nunca é algo que a gente quer e que não quer a gente. A gente quer aquilo e aquilo também quer a gente, ao mesmo tempo. Aí, ó, dá o match vibracional, espiritual. E aí a gente se encontra. Já passei do tempo. Vamos fazer o review, porque hoje a gente vai botar nossa magia, nossa varinha de condão pro outro. Né? A gente já trabalhou bastante na gente, hoje a gente vai usar a magia com 3 pessoas com quem a gente se preocupa, beleza? Então vamos lá. O que é o exercício mágico? O que é o seu dia 24? A varinha de condão. Número 1, enumere suas bênçãos. Quem não sabe o que é o enumere suas bênçãos, vai lá na live 1. Na primeira live tá lá. A magia dia 1. Vai lá, tá explicadinho. Escreva uma lista com 10 bênçãos do seu dia, 10 coisas que você pode agradecer hoje. Por que você se sente grato? E no final, diga obrigado, obrigado, obrigado 3 vezes para cada um dos itens. Sentindo o máximo de gratidão possível. Isso a gente tem feito todos os dias, certo? Certo. 2, que é o exercício de hoje realmente. Escolha 3 pessoas importantes na sua vida que você gostaria de ajudar. Com mais saúde, mais dinheiro, mais amor, mais felicidade, ou até as 3 coisas. Pegue a fotografia da pessoa, caso você tenha, bota no celular, sei lá. Se não, você vai na sua imaginação mesmo. E mantenha essa foto na sua frente enquanto você pratica esse exercício chamado a varinha de condão, tá? Uma por uma, você vai pegar as fotografias e segurar. Fecha os olhos com a fotografia na mão, a imagem da pessoa na mão, e fica 1 minuto visualizando que a pessoa recuperou totalmente a saúde, o dinheiro, a felicidade, e que você está recebendo essa notícia. Você pode visualizar uma mensagem do WhatsApp, uma ligação, ou a pessoa na sua frente te contando que já aconteceu, que ela já está feliz, que ela já superou. É a notícia, as boas novas chegando. Pode mais de 3. Ele dá um número porque, tipo assim, não faz menos de 3? Usa a tua magia para 3? Quer fazer para 300, faz para 300. Lembra que não pode ser uma coisa automática, tem que ter emoção, tá? A emoção é o segredo. Tipo, você sentindo mesmo aquela felicidade da pessoa te contando, você abraçando a pessoa, comemorando com a pessoa, celebrando, tá? Bota emoção. 1 minuto cada pessoa. Se quiser fazer mais de 3, faz. Abra os olhos e com a fotografia ainda nas mãos, diga bem devagar as seguintes palavras mágicas. Anotem. Obrigado, obrigada, obrigada pela saúde da Maria, que a Maria recebeu. Obrigado, obrigado, obrigada pelo dinheiro que a Maria recebeu. Recebeu, não é vai receber. Já recebeu. Porque
Porque quando a gente vê dentro da gente, quando a gente trabalha as coisas no invisível, já aconteceu. Daqui a pouco se projeta na realidade física. Por isso que se você quer resolver um problema, você precisa resolver ele dentro de você antes, tá? Faça pro outro, mesmo que você esteja com um problemaço. Não faz por você hoje, faz pelo outro. 6. Assim que terminar com uma pessoa, parta para outra pessoa e siga os 2 passos até ter concluído o exercício para as 3 pessoas. E antes de dormir, pedrinha mágica. Amanhã já é o dia 25, falta só 25, 26, 27, 28. Faltam 4 dias. E aí, qual foi seu maior insight? Porque eu já passei do tempo. Qual foi a maior consciência que você recebeu hoje? Me conta e a gente vai finalizar. Divida seu insight com os amigos, com os colegas mágicos, com os colegas magos. Tô dando a pausa para dar tempo de vocês escreverem aí, hein? Como transferir o foco? Foi minha maior aprendizagem. Beleza. Escolhendo outra coisa para botar foco. Não precisa, tipo, eu tenho que limpar isso. Simplesmente bota seu foco em outra coisa, porque aquilo ali não vai caber 2 focos na mesma cabeça. Muito bom pedir pelo outro. Sem dúvida, é maravilhoso pedir pelo outro. Ajudar com amor. Sim, esse exercício me trouxe de cara essas 3 pessoas e na hora já me virou a cura e o problema solucionado. Isso. E lembra, se tudo que eu emano volta pra mim, tudo que eu emano volta pra mim. 10 vezes mais. Transferir o foco e na minha dor ajudar o outro. Quando você tá muito encalacrado, presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui. Quando você tá muito na dor e muito encalacrado, é porque você tá muito no ego. Toda vez que a gente tá sofrendo, a gente tá no ego. E ajudar não é coisa de ego. O ego, ele tá, eu estou sofrendo muito, eu estou com muitos problemas, né? Experimenta fazer isso. Quando tá doendo muito, vai lá e ajuda alguém. Você tira o foco da sua dor. Não é botar o problema para debaixo do tapete. Tem gente que passa a vida inteira fazendo isso. Nem olha para os próprios problemas, né? Ignora a própria vida e vira um salvador. Se identifica com esse papel de bonzinho. Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes, quando a gente está muito sofrido num problema, peninha da gente, é porque a gente está muito no ego. Então, ajudar o outro ativa na gente hormônios incríveis de felicidade. E muitas vezes imaginar o outro com aquela solução que a gente quer pra gente, às vezes a gente não tá conseguindo enxergar a gente com aquela solução, com aquela bênção, com aquela manifestação. Mas aí a gente vai e enxerga o outro aqui na nossa imaginação. E essa vibração também nos alcança, porque passa pela gente. Tá? Então hoje é o dia de fazer pelo outro. Tá bom? Viver com leveza, bons insights. Então, amanhã 7/7 estou aqui. É feriado no Rio, mas vamos acordar cedo mesmo assim. Deixas mágicas amanhã. Deixas mágicas. Uma amiga estava com problema de saúde, com intolerância a glúten e lactose, estava sofrendo muito. Ela pediu para passar uns final de semana lá em casa, em Cabo Frio, comeu de tudo e não passou mal em nenhum momento. Ó, que maravilha. Então a questão dela é perfeitamente emocional, ela já sabe disso. Entrei no finalzinho e me acrescentou muito. Vai pro feed agora, assistam, tá? Quem quiser me conta os insights de você que tá assistindo a gravação agora. Vai lá no meu direct e me conta qual foi o seu maior insight, seu maior aprendizado. E manda essa live pra quem precisa aprender a soltar. Retiro Fluir com inscrições abertas. Pra soltar, 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 soltar. E receber. Até amanhã.